Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua presença. Queria, em primeiro lugar, registrar que esta Comissão de Inquérito, como disse o Sr. Presidente, tem poderes bastante especiais face às restantes comissões permanentes da Assembleia da República. A sua intervenção para nós é muito importante, porque, precisamente por aquilo que acabou de esclarecer, o Sr. Doutor assistiu a tudo. E, portanto, sem funções de decisão sobre aquilo que é, ou que são os problemas da Caixa Geral de Depósitos, tinha aqui um papel nevrálgico, não diria que era o distribuidor de jogo, mas tinha o papel de fazer cumprir as regras ou fazer chegar a todos os órgãos sociais e às entidades reguladoras a informação, os documentos e aquilo que eram as decisões da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, as perguntas que nós queremos fazer prendem-se com aquilo que foi a sua percepção do que acontecia e para podermos comparar períodos. E, portanto, é muito importante esclarecer que aqui para nós é mais uma testemunha, e é uma testemunha que pode ser fundamental, porque pode-nos dizer tudo para nós compreendermos o funcionamento da Caixa em todos estes anos, como pode não querer responder, e isso temos que ver o que é que fazemos posteriormente. Mas, Sr. Doutor, a primeira pergunta que eu lhe faço é precisamente com o teor da sua intervenção inicial. Durante as reuniões do Conselho de Crédito Alargado, que terá assistido a todas, e já agora começo por perguntar, as dos Conselhos de Administração assistiu a todas normalmente nos seus mandatos ou não? Mas durante as comissões alargadas de crédito, as atas revelavam as várias posições que eram tomadas pelos diversos parceiros sentados à mesa? Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu não assisti propriamente a tudo porque era praticamente impossível uma pessoa só assistir a todas as reuniões que havia na Caixa Geral de Depósitos. Mas eu era o diretor, era o secretário-geral, diretor central da Secretaria-Geral e tinha uma diretora adjunta. E, portanto, distribuíamos entre nós o trabalho, embora a maior parte nesta parte de secretariado dos órgãos sociais me competisse a mim. Portanto, eu não assisti a todas as reuniões, não era materialmente possível. Fazer cumprir as regras, bom, regras dentro do estrito limite das minhas atribuições. E depois, o Sr. Deputado disse-me que queria saber a minha percepção do que aconteceu. Quer dizer, eu aqui pretendia responder exatamente no quadro das minhas atribuições e por isso é que disse quais eram. Portanto, eu assistia, participava nas reuniões, elaborava as respectivas atas, cumpria as obrigações que os administradores têm de cumprir perante várias entidades públicas, preparava reuniões, tudo isso. Agora, a minha percepção, eu não queria chegar aqui, e muito menos aqui, fazer apreciações subjetivas da minha percepção sobre o que se passou, porque o Sr. Deputado vê, ao longo de 24 Não anos... queremos que faça, não se preocupe. Eu só queria saber se assistia às reuniões do Conselho de Administração, se era prática, se isso mudou com alguma administração e se assistia o Sr. Doutor ou alguém que o representasse às reuniões do Conselho Alargado. Muito bem. Portanto, eu só quero que revele factos, mais nada. Exatamente. Sr. Deputado, relativamente ao Conselho Alargado de Crédito e ao Conselho de Crédito, podemos dizer que assistia a todas. Portanto, ou estava presente a minha colega. Portanto, afirmativamente. As reuniões do Conselho de Administração. Ora bem, ao longo destes 24 anos, o modelo de governo da Caixa Geral de Depósitos nem sempre foi o mesmo. Na maior parte do tempo, o modelo era o modelo tradicional. Conselho de Administração Executivo, Conselho Fiscal, Assembleia Geral. Portanto, relativamente às reuniões do Conselho de Administração Executivo e quando o modelo de governo se modificou no sentido de haver uma comissão executiva, e então tínhamos um Conselho de Administração em que participavam todos os administradores e tínhamos uma comissão executiva, eu vou dizer a que reuniões eu assistia. Portanto,
Conselho de Administração com funções executivas, nunca assisti a nenhuma, a não ser no curto período do mandato do Dr. António Domingos, ou seja, de agosto de 2016 a dezembro de 2016. Portanto, Conselho de Administração Executivo. Quando o modelo de governo da sociedade se alterou em 2011 e passou a haver um Conselho de Administração que integrava uma comissão de auditoria e havia uma comissão executiva que saía do Conselho de Administração, aí eu passei a assistir às reuniões plenárias do Conselho de Administração, não executivas, às reuniões plenárias do Conselho de Administração. Isso aconteceu, portanto, no segundo mandato do Sr. Engenheiro Fernando Faria de Oliveira, no mandato do professor Álvaro do Nascimento e no mandato do Dr. António Domingos, porque na atual administração eu já não exerci funções. Portanto, Sr. Deputado, em resumo, Comissão Alargada de Crédito, todas, Conselho de Administração Executivo, não, a não ser no curto mandato do Dr. António Domingos, agosto a dezembro de 2016, reuniões plenárias do Conselho de Administração. Obrigado, Sr. Presidente. Reuniões plenárias do Conselho de Administração. Sim, senhor, quando passou a haver Comissão Executiva, apenas em 3 mandatos. O último mandato do Engenheiro Fernando Faria de Oliveira, o mandato do professor Álvaro do Nascimento e o mandato do Dr. António Domingos. Já que, repito, neste último Muito obrigado. Não participei. Não querendo fazer de si os nossos olhos nessas reuniões, eu gostava que nos explicasse a todos como é que funcionava o Conselho Alargado de Crédito. Como é que eram os procedimentos? Muito bem. Senhor Deputado, uma vez que naquele documento que eu elaborei para o ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos no âmbito do processo de exercício de funções para o Conselho de Administração do BCP e num documento idêntico que fiz para o Banco de Portugal, como eu trato dessa matéria, se me permitirem que eu leia aquilo que na altura escrevi, portanto já está mais condensado, será mais eficaz, julgo eu. Então, eu tenho exatamente aqui um ponto. Eu vou ler um memorando, Sr. Deputado. Porque, basicamente, os documentos são idênticos, são iguais, praticamente. Simplesmente, enquanto no outro, que era um depoimento pessoal, eu refiro aspectos ligados à pessoa a que se destinava ao depoimento, neste documento, que é um memorando para o Banco de Portugal, tanto quanto possível, não refiro o nome de ninguém. Como funcionava. Portanto, a documentação destinada aos conselhos de crédito e aos conselhos alargados de crédito, incluindo os pareceres de risco, era remetida à Secretaria-Geral da Caixa Geral de Depósitos, departamento de que eu era o primeiro responsável, como já disse, de modo a poder ser disponibilizada com a antecedência estabelecida nos normativos internos, não só aos membros do Conselho de Administração, como aos diretores participantes nas reuniões, designadamente os responsáveis da Direção de Gestão de Risco e da Direção de Assuntos Jurídicos. Portanto, os documentos vinham para a Secretaria-Geral previamente e depois da Secretaria-Geral eram distribuídos a todos os participantes das reuniões. Deve esclarecer-se que a direção proponente só agendava uma operação para Conselho depois de previamente obter a concordância do administrador do pelouro ou do seu substituto. Quer dizer, a direção que propunha a operação, previamente à reunião, falava com o seu administrador, apresentava a operação e só se o administrador concordasse é que a operação era agendada para a reunião do Conselho. O quórum de funcionamento dos Conselhos de Crédito
e dos conselhos alargados de crédito era, respectivamente, de 3 e de 4 membros do Conselho de Administração. 3 e 4 membros. Conselho de Crédito, 3 membros. Conselho Alargado de Crédito, 4 membros. Quórum mínimo. Nas reuniões destes órgãos, participavam sempre como membros permanentes os primeiros responsáveis ou os seus substitutos da Direção de Gestão de Risco e da Direção de Assuntos Jurídicos. Nas reuniões destes órgãos participava igualmente o secretário-geral ou o seu substituto, que secretariava a reunião e era o responsável pela elaboração das atas. A direção que propunha a operação, portanto, já dentro da reunião, agora, portanto, vimos como é que se preparava a reunião. Nas reuniões, a direção que propunha a operação fazia a respectiva apresentação em conselho e esclarecia as questões que fossem sendo suscitadas não só pelos membros do Conselho de Administração, como pelos diretores de outros departamentos presentes, em especial da Direção de Assuntos Jurídicos. Após esta apresentação, era dada a palavra ao representante da Direção de Gestão de Risco, que resumia o parecer de risco e esclarecia igualmente as questões que fossem sendo levantadas. Os pareceres de risco podiam ser favoráveis, desfavoráveis ou estabelecer condições à aprovação da operação proposta. Após o debate da proposta, do parecer de risco e de eventuais questões jurídicas, os membros do Conselho de Administração presentes deliberavam, sendo a deliberação exarada na informação constante do processo de crédito da direção proponente, pelo administrador do ploro ou, na sua falta, pelo seu substituto. Fim da reunião. A Secretaria-Geral elaborava a ata, que era distribuída nos termos dos regulamentos internos e, posteriormente, assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes na reunião. O que acabo de referir descreve a forma como, em regra, se preparavam e como decorriam as reuniões dos órgãos em causa. Circunstâncias havia, porém, em que o parecer de risco não estava ainda emitido por escrito a quando da realização da reunião. Tal ocorria, por exemplo, no caso de operações que tinham de ser decididas com muita urgência ou no caso de preparação de operações de mercado de capitais especialmente sensíveis. Porém, a DGR, a Direção de Gestão de Risco, estava sempre presente nas reuniões, como membro permanente que era, e transmitia na reunião a argumentação e o sentido do parecer, que em primeira mão, aliás, tinha transmitido e debatido com a direção proponente da operação. Pronto, e era isto, Sr. Presidente. O Sr. Deputado perguntou-me ainda se as atas revelavam as discussões havidas. Não revelavam as discussões havidas. Esse é um dos pontos que também trato neste documento, mas é um ponto fundamental, especialmente para mim, que era o responsável último. Pois, e também para mim, profissionalmente, porque eu era o responsável por isso e tinha, portanto, a obrigação de as fazer bem, ou seja, de acordo com as normas internas. Bom, o que se diz eu depois lerei, se me permitirem, o que escrevi neste documento sobre esse aspecto do conteúdo das atas, mas o que se diz, segundo tenho ouvido dizer, no relatório da auditoria da Ernst Young, é que uma das falhas das reuniões do processo de concessão de crédito na Caixa Geral de Depósitos era exatamente o de, nas respectivas atas, não constarem os debates que se estabeleciam entre os diversos intervenientes.
Deixar de interromper. Aquilo que vem no relatório e que foi dito também pelo Governador do Banco de Portugal, Dr. Vítor Constâncio, é que faltava justificações para ultrapassar os pareceres negativos. Não era bem a discussão, mas sim as justificações, a fundamentação. Isso então é outra coisa, Sr. Doutor. Isso então é outra coisa. Então, portanto... Ainda não há uma transcrição da conversa e a fundamentação. Muito bem, mas é que essa questão também se veio a colocar posteriormente e eu, portanto, se o Sr. Deputado me permite, irei, portanto, primeiro ao conteúdo das atas de acordo com os normativos internos. Bom, e eu trouxe as ordens de serviço que me facultaram, as ordens de serviço todas dos conselhos de crédito, de todo o período abrangido pela Comissão, por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Em todas elas, até 2010, o que se estabelece em todas elas é o seguinte. A respeito das atas, eu vou ler a ata, a ordem de serviço 1799. Portanto, ainda de 99, diz o seguinte: será elaborada ata sucinta de cada uma das reuniões do Conselho Diário, ainda chamava-se Conselho Diário, dela constando todas as deliberações tomadas. Era o que constava. Ordem de Serviço 14/2000. Essa dizia ainda mais, de forma mais simples, será elaborada ata sucinta de cada reunião do Conselho de Crédito. Ordem de Serviço 23/2000. Isto com diferentes administradores. 23/2000. Será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho de Crédito. Exatamente. Ordem de Serviço 9/2001. Na mesma, será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho de Crédito. Ordem de Serviço 12/2003. Portanto, isto com vários administradores, como já disse. Pela Secretaria-Geral, será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e Riscos e do Conselho de Crédito e Riscos, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas. Ordem de Serviço 5/2004, exatamente a mesma coisa. Pela Secretaria-Geral será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito e Riscos, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas. Ordem de Serviço 20/2004. Desculpe, 20/2004. Pela Secretaria-Geral será elaborada ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e Riscos e do Conselho de Crédito e Riscos, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas. Ordem de Serviço 1/2005. Eu peço desculpa da repetição, é sempre a mesma coisa, mas é bom identificar cada uma das ordens de serviço. Pela Secretaria-Geral será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas. Ordem de Serviço 37/2005. Pela Secretaria-Geral será elaborada a ata sucinta de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito, ficando nela registadas todas as deliberações que neles forem tomadas. Ordem de Serviço 3/2008. Doutor, desculpa interrompê-lo. É sempre igual até ao fim? Não. Eu disse até 2010. Não, mas era para lhe... Eu queria deixar a nota, e há bocado referi isso. Queria deixar a nota de que a fórmula era sempre igual, com diferentes administradores ao longo do tempo, porque, como eu disse de início, exatamente, e não só a regra da casa. Portanto, as justificações de cada uma das operações, julgo eu, na minha interpretação e na interpretação que fazia a doutrina acerca desta matéria, é de que as justificações de cada operação
estavam no processo de crédito, mas não deviam estar numa ata que era sucinta. A ata é sucinta e nela fica registada a deliberação tomada. Ora, a deliberação tomada é o financiamento, o montante do financiamento, o prazo do financiamento, a taxa, a garantia e qualquer outra condição. Não há a justificação. A justificação é outra coisa. De modo que isto para dizer ao Sr. Deputado que, efetivamente, não constava nem de acordo com as normas internas devia constar. Nem de acordo com as normas internas devia constar. Doutor, mas não se perde que estava naquela sequência de até 2010 e depois eu interrompi-o e agora arrependi-me. Bom, isto, portanto, em 2000, estas atas demoravam muito tempo a fazer. Não eram feitas pessoalmente por mim, mas eu tinha, num quadro muito restrito da Secretaria-Geral, tinha uma pessoa que demorava uma semana a fazer 2 atas. Uma do Conselho de Crédito e outra do Conselho Alargado de Crédito, e isso para mim era impossível que uma pessoa demorasse este tempo todo a fazer. O que era compreensível porquê? Porque tinha de ir buscar elementos para construir a ata a vários sítios, ao processo de crédito, aos apontamentos, às emendas que tinham sido feitas. Portanto, buscar elementos ao processo de crédito é melhor esclarecer, ou seja, portanto, aos documentos que nos tinham sido enviados para a Secretaria-Geral, a quando da preparação da reunião, e que eu referi há bocado, ia buscar elementos aí. Depois, tinha de ir buscar elementos ao processo de crédito, porque ao longo da reunião do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito, muitas vezes havia alterações. Havia alterações e eram registadas no processo de crédito. Depois, enfim, demorava muito tempo por causa de ter de procurar elementos em vários sítios. Então, eu, a certa altura, propus à Comissão, ao Conselho de Administração, que se alterasse a forma de fazer as atas dos Conselhos de Crédito. E então passou a ser desta forma. Isso passou a constar pela primeira vez na Ordem de Serviço 36/2009, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2010. Portanto, da ata no novo figurino, antes de ler, eu digo como é que ficava, dizia-se de que órgão era a reunião, quais os administradores que estavam presentes, a que horas se tinha iniciado e a que horas tinha terminado, quais as direções presentes e quais as operações que tinham apresentado através do nome do cliente, através apenas do nome do cliente. E depois, as deliberações constavam dos documentos anexos à ata e que dela faziam parte integrante. E eu, então, dando esta prévia explicação, leio agora, se não se importam. Quer dizer que, a partir de 2010, os diferentes pareceres estavam anexos à ata. É isto? Das diferentes direções? Nem tudo. Nem tudo. Eu leio agora para se ver. Mais outra pergunta. É que nos dossiês de crédito que nós temos, e segundo a própria UI, não constam lá essa justificação, como disse. Os pareceres, por exemplo, da direção de risco. Mas, ou fundamentação. Desculpe. Para ultrapassar. Eu não digo justificação. Eu não digo justificação. Nunca falei em justificação. Estou a falar em elementos que são extraídos, quer da ficha resumo que é mandada para a Secretaria-Geral para preparar a reunião relativa à operação, quer dos demais elementos que a ordem de serviço passou a mandar que fiquem anexos à ata. Se não se importa, eu agora leio, pode ser que esclareça melhor do que a minha explicação. Diz o seguinte: pela Secretaria-Geral será elaborada a ata
de cada reunião do Conselho Alargado de Crédito e do Conselho de Crédito, ficando nelas registadas todas as deliberações que neles forem tomadas, e agora diz como, fica registada todas as deliberações através da junção à mesma, da junção à ata, da ficha resumo de cada operação, ou seja, da ficha que as direções mandavam para a Secretaria-Geral para efeitos de preparação da reunião, da ficha resumo de cada operação, ficava junta, e da cópia da folha onde está exarada a deliberação. Portanto, depois de apresentada a operação, depois de discutida a operação, depois de apresentado o parecer de risco, na reunião, depois de discutido o parecer do risco, era tomada a deliberação pelos membros do Conselho de Administração presentes e depois o administrador do ploro ou o seu substituto, como eu disse há bocado, exarava a deliberação no processo de crédito. Na folha inicial da proposta. Peço desculpa por interromper. Nós não estamos... Aqui a nossa preocupação principal é perceber onde é que está a fundamentação. Senhores deputados, agradecia que fizessem... Senhores deputados... Senhoras deputadas e senhores deputados, agradecia que... Professor, a nossa dúvida, e penso que é de toda a gente, é onde é que está escrito, onde é que nós podemos encontrar a fundamentação do conceito de crédito para ultrapassar o veto da direção de risco. Nós estamos a falar de um conjunto de créditos que correram mal, em que a direção de risco tinha dito à Caixa para não emprestar aquele dinheiro e depois correram mal, como dizia a direção de risco. E para ultrapassar essa posição da direção de risco é preciso uma fundamentação. E é isso que nós queremos saber. Por isso é que eu lhe pergunto, onde é que isso está escrito? Onde é que isso ficou escrito? Ou se o Sr. assistiu às conversas no Conselho de Crédito que justificavam a ultrapassagem desse risco? Senhor Deputado, não, mas vamos esclarecer isso. Agora, a justificação, como eu disse, não constava da ata. Não constava naquela primeira formulação, nem na segunda. O Sr. tem consciência que o Governo do Banco de Portugal, ao tempo, Dr. Vítor Constâncio, aqui disse, e a própria UI disse, que uma das falhas detectadas agora na gestão da Caixa é que não justificavam, nem constavam das atas, a justificação, a fundamentação para ultrapassar o parecer negativo da direção de risco. Sr. Deputado, se me dá licença, uma coisa é a fundamentação constar da ata. Não consta. Ok, já percebemos. Outra coisa é a deliberação ser ou não fundamentada. E eu digo, é fundamentada. Onde é que isso está? Pronto. Está no processo de crédito. Eu já digo. Mas é que em alguns dossiês de crédito não está. Isso eu não posso conhecê-los todos, doutor. Nem sequer os conhecia, não sou das direções, não sou da direção comercial, não é? Agora, Se quiser falar, há aqui vários exemplos. O Val de Lobo é um processo que toda a gente conhece. Nesse processo, por exemplo, não consta nada disso. Senhor deputado, eu não sei. Não lhe posso dizer, porque repara uma coisa, eu queria fazer a ata. Eu preparo a reunião e faço a ata. Não vejo o processo de crédito. Quem tem o processo na mão é o diretor da direção proponente e que apresenta no Conselho de Crédito. Depois, o diretor de risco apresenta o parecer de risco. Para a Secretaria-Geral o que interessa é tirar fotocópias e ficar com os elementos bastantes para fazer a ata. E por isso eu digo ao Sr. Deputado, justificação na ata não há. Não há, nem de acordo com as normas, tinha de haver. Designadamente, de acordo com as normas internas, não tinha de haver. Na ata. Agora, a justificação das operações de crédito consta dos processos de crédito. Se num ou noutro não consta, eu isso não lhe sei justificar, Sr. Deputado. Doutor, da amostra que nós temos e do processo da UI, se eu bem me recordo, não consta em nenhum. O que nós queremos aqui não é a justificação do crédito. Eu insisto, é a justificação dos membros do Conselho de Administração que estavam no Conselho de Crédito para ultrapassar o veto da direção de risco. E isso é que é a questão, porque todos os casos que nós conhecemos,
e dizendo até na altura que ninguém sabia que vinha aí a crise, a direção de risco da Caixa dizia não se empreste esse dinheiro. E depois o Conselho de Crédito contrariava essa posição. E nós queremos perceber onde é que está a justificação para tal, porque essa é a questão grave. Muito bem, Sr. Deputado. Vamos já agora para outra questão, então. Não há veto nenhum da Direção de Gestão de Risco. Peço desculpa, não é veto. Um parecer negativo da direção de risco. Que não veta, mas é negativo. Isso. Mas é bom que eu consiga perceber... Desculpa, porque a palavra que eu usei não é correta nem utilizar adequada, a mesma... mas era um parecer negativo. Era contrário à concessão de crédito. Sim. Mas há... Daquilo que eu não li a auditoria da Ernst Young. Agora, daquilo que tenho ouvido e lido, a ideia que eles têm, e é errada, à face das normas internas que eu tenho aqui e que podemos ler, porque eu sei ler também, e sei ler também como jurista, e, portanto, não preciso que a Ernst Young diga como é que era para eu, a partir daí, dizer, afinal, eu não sei ler, ali é que está bem. Não é isso. Portanto, aquilo que criou-se a ideia de que o parecer de risco era um parecer que era vinculativo, que, quando fosse ultrapassado, teria de ser amplamente justificado pelo Conselho Alargado ou pelo Conselho de Crédito, e não é assim. Em todo o tempo, não, Sr. Deputado, não era assim, de acordo com as normas. O parecer de risco era um parecer, ou seja, um documento que auxiliava o órgão de decisão a tomar a decisão, tinha a natureza jurídica de parecer, tal como a proposta de crédito tinha a natureza jurídica de uma proposta, do parecer da direção de crédito. E estamos perante dois pareceres, duas posições, exatamente iguais à luz das normas internas, quando estamos a tratar dos conselhos de crédito e de conselho alargado de crédito. Isto não se passa assim em órgãos de decisão inferiores. Mas quando estamos a falar em órgãos de decisão em que participam administradores, o parecer de risco e o parecer da direção comercial têm exatamente o mesmo valor. Quer dizer que a posição dos administradores permite ultrapassar tudo o que sejam as opiniões, quer da direção de crédito, quer de risco, obviamente. Não é? Absolutamente. As decisões foram tomadas pelos administradores. Exatamente. Então já agora, deixe-me perguntar como é que se passava nessas reuniões, quando havia um processo, um parecer do risco que era desfavorável, e volto a lembrá-lo, que na maioria dos casos, das grandes perdas da Caixa, o risco sugeria que não se fizesse esse empréstimo. Qual é que era o procedimento, como é que corria a decisão, a discussão? Sr. Deputado, eu já há bocado disse, portanto, primeiramente, a direção proponente, o diretor, apresentava a operação, que depois era discutida, havia dúvidas, eram discutidas, a direção jurídica suscitava algumas questões, as dúvidas, a proposta da operação era discutida tanto pelos administradores, que era as únicas pessoas que votavam, quer também pelos diretores que estavam presentes. Mesmo que não fossem daquela área, podiam intervir. Depois disso, o diretor de risco apresentava o parecer de risco. E o parecer de risco era igualmente debatido. E também com esta amplitude, quer por administradores, quer por diretores. E no final, a administração decidia. Os 3 ou 4 administradores, ou mais se estivessem, decidiam. E podiam decidir, estes órgãos de decisão, estes 2 órgãos de decisão, podiam decidir contra o parecer de risco. Podiam decidir contra o parecer de risco. O parecer de risco, portanto, tem-se ouvido muita coisa de que o risco, a direção de risco, podia retirar o parecer
e a operação ficava inviabilizada, não corresponde à verdade. O parecer de risco tem a natureza jurídica de parecer, tal como a proposta de crédito. E se o senhor deputado agora me deixar ler aquela parte em que eu falo dessa matéria da justificação, ou então podemos, se quiser ver, já lhe disse. Eu não as numerei, mas é a 4. É 2 versos. 2 versos. Folha 2 versos. Está numerado, afinal. Estava a menosprezar-me inutilmente. Agora, então eu vou ler, se o Sr. Deputado não se importa, esta parte que trata exatamente disto. Eu tenho um título para ela, Alegado Incumprimento, e eu vou acompanhar a leitura deste documento da ordem de serviço que regula o risco de crédito a empresas, a gestão de risco. Portanto, alegado incumprimento da ordem de serviço número 13/2003, decorrente de, nos casos em que se aprovou uma operação de crédito com parecer negativo ou condicionado da DGR, não ter havido fundamentação para a referida decisão. Portanto, é basicamente isto. Esta é que é a questão. Que se incumpriam normas internas porque, tendo o Conselho de Crédito ou o alargado de crédito decidido contra o parecer de risco, estaria a violar a ordem de serviço interno. Como eu já tinha tratado de um outro alegado incumprimento, digo agora, passemos seguidamente ao outro alegado incumprimento da ordem de serviço número 13/2003, qual seja o que decorreria de, nos casos em que se aprovou uma operação de crédito com parecer negativo ou condicionado da DGR, Direção de Risco, não ter havido fundamentação para a referida decisão. O número 61, número 1 daquela ordem de serviço, 61, número 1 daquela ordem de serviço, estatui, e eu passo a citar, com aspas, excetuados os níveis de competência que incluam um administrador, excetuados os níveis de competência, níveis de decisão, os níveis de competência que excluam um administrador, os pareceres de risco negativos ou condicionados tornam-se vinculativos para o escalão de decisão que os solicitar. Portanto, os pareceres de risco eram vinculativos para a maioria dos órgãos de decisão, mas quando num órgão de decisão participava um administrador, não era vinculativo. Isto está claramente dito, é a norma interna que, e por isso, e portanto, não feita pela, Sr. Deputado, dá licença que responda. Não, peço desculpa. Portanto, peço desculpa, Sr. Presidente. Portanto, sempre que havia um administrador, não era vinculativo. É o que diz número 61, número 1, que eu já vou ler. E prossigo eu. Sendo os conselhos de crédito constituídos por 3 ou 4 administradores, pelo menos, consoante os casos, como acima se referiu, é inequívoco que os escalões de decisão Conselho de Crédito e Riscos e Conselho Alargado de Crédito e Riscos, previstos nas alíneas 8ª e 9ª do número 38 da Ordem de Serviço,
não estavam obrigados a seguir o parecer de risco, podendo, portanto, deliberar de forma diversa. Pois se, num órgão de decisão que contivesse um só administrador, o parecer não era vinculativo, se participavam 3 ou 4 administradores, no mínimo, obviamente, por maioria de razão, vinculativo não era. Ou seja, o administrador da Caixa podia contrariar todos os órgãos administrativos da Caixa só porque sim. Senhor deputado, se me der licença, posso então continuar? Eu depois responderia à questão da justificação. Posso continuar? Como é sabido e já foi dito, a proposta da direção que propõe a operação de crédito está fundamentada tecnicamente num conjunto argumentativo justificativo da proposta e no parecer dos elementos diretivos da direção proponente. A proposta de crédito, à parte, deixe de ler, a proposta de crédito não era uma folha da direção proponente em que dizia: proponho que o Conselho Alargado de Crédito aprove um financiamento a este cliente no montante de não sei quantos milhões, pelo prazo tal, à taxa tal, com a garantia determinada. Não era isto. O processo de crédito tinha uma série de pareceres que conduziam à proposta da direção de crédito proponente e, portanto, a direção de crédito proponente, quando propunha, estava suportada nos pareceres que constavam do processo de crédito. Vou continuar então a ler. Portanto, como é sabido e já foi dito, a proposta da direção está fundamentada tecnicamente num conjunto argumentativo justificativo da proposta e no parecer dos elementos diretivos da direção proponente. Isto consta da ordem de serviço que tem de haver. Do mesmo modo, o parecer de risco negativo ou condicionado está apoiado em argumentação técnica que conduz a uma ou outra conclusão. Seguindo o processo normal de formação de deliberação já acima descrito, portanto que eu já descrevi, o Conselho de Crédito ou o Conselho Alargado de Crédito deliberava, sendo que nos pareceres de risco condicionados acolhia, em regra, as condições do parecer ou parte delas. Acolhia. Peço desculpa. Acolhia, em regra, as condições ou parte delas. Isto posto, na lógica do relatório da auditoria, ou seja, na lógica do alegado incumprimento da Ordem de Serviço 13/2003, se a deliberação não reproduzisse um a um todos os argumentos que conduziram à deliberação diversa do parecer de risco negativo ou não reproduzisse um a um todos os argumentos que levaram à deliberação de não aceitação de algumas ou de todas as condições do parecer de risco condicionado, tal deliberação violaria inexoravelmente a referida ordem de serviço. Portanto, isto na lógica do relatório. É manifesto, digo eu, o infundado de tal conclusão. Quem conhece a complexidade e o elevado número de operações submetidas às reuniões dos conselhos de crédito sabe que seria impossível ao administrador de cada pelouro reproduzir no despacho que materializa a deliberação, ponto por ponto, os argumentos acima referidos. Acresce que seria a demonstração de inexistência de adequada gestão do tempo por parte de um administrador de uma instituição de crédito como a CGD. E que é uma das recomendações de supervisão,
é que gira adequadamente o seu tempo. As coisas não podiam passar-se assim e, de facto, não se passavam assim na CGD como em qualquer instituição desta grandeza. Como já referi, a proposta da operação de crédito constava de informação e de parecer diretivo devidamente fundamentados, pelo que, se o Conselho deliberava no sentido da proposta, mesmo quando havia parecer de risco negativo, tal só podia significar esta parte é, de facto, fundamental para a questão do Sr. Deputado. Como já referi, a proposta da operação de crédito constava de informação e de parecer diretivo devidamente fundamentados. Pelo que, se o Conselho deliberava no sentido da proposta, mesmo quando havia parecer de risco negativo, tal só podia significar que recebia e fazia sua essa argumentação e que considerava, atentos os critérios de decisão a que estava obrigado, que essa argumentação sobrelevava, no caso concreto, a argumentação negativa do parecer de risco. Ou seja, em tantos anos de exercício de funções, não tenho conhecimento de que alguém tivesse tido dúvida sobre o entendimento do Conselho em tais situações, sobre as razões que o levaram a decidir num sentido e não no outro. Coisa diversa é concordar-se com a fundamentação, analisando-a à luz dos critérios de decisão que devem ser seguidos nas operações de crédito e atacar-se a deliberação por essa via. Mas o que não se pode dizer é que uma tal deliberação não está fundamentada. Então, peço desculpa por interromper. O problema é que nós não temos essa fundamentação. Nós não temos esses documentos. Não há evidência em lado nenhum. Apesar do Sr. já ter referido várias vezes que era isso que justificava. Exatamente, Sr. Deputado. Porque eu respondo, Sr. Deputado, é o conteúdo das atas. É aquilo que está nas atas e é como se preparam os elementos que preparam As atas, pressupondo que certa informação existe, apesar dela poder não existir. Não, eu para aquilo que preciso para as atas, quer numa primeira formulação, ata concisa, que contenha todas as deliberações tomadas, numa primeira fase, até 2010, e numa segunda fase, a partir de 2010, juntando as cópias da ficha resumo da operação, juntando a cópia do despacho do administrador do Pelouro, que consubstanciava a deliberação do Conselho e que ficavam anexas às atas, eu tinha os elementos todos que me bastavam para desempenhar a minha função. Agora, eu não posso responder por aquilo que consta dos processos de crédito, mas fico muito surpreendido, muitíssimo surpreendido, mesmo, que essa fundamentação não conste dos processos de crédito. E ainda por cima, fico muito surpreendido que não conste. Eu admito que pode não constar. Senhor Deputado, eu admito que o Sr. Deputado me está a dizer que viu o processo de crédito e que não está lá. Se viram o processo de crédito e não está lá, eu não o vi, eu aliás faço referência várias vezes a que não vi processo nenhum de crédito para elaborar esta nota. Não vi processo de crédito. E para a minha função e para a função da Secretaria-Geral não era necessário ver o processo de crédito. Precisávamos apenas dos elementos que tinham sido enviados para a Secretaria-Geral para preparar a reunião ou daqueles que tínhamos de tirar depois da reunião, designadamente nós não estamos aqui a querer julgar a pessoa responsável pelas atas da Caixa. Nós estamos aqui a tentar perceber como é que a administração da Caixa tomou determinadas decisões. A sua presença é um elemento de esclarecimento
do funcionamento da Caixa. Portanto, não se sinta aqui que nós estamos a tentar acusá-la de uma coisa que não é da sua competência nem responsabilidade. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer é, então conte-nos, já que nós não encontramos informação, percebemos que não há informação que supostamente devia haver, eu pergunto-lhe uma coisa mais concreta. Vamos caso a caso. No caso do Val do Lobo, o senhor recorda-se quem é que no Conselho Alargado de Crédito, como é que foi a discussão sobre a atribuição desse crédito, desse financiamento, tendo em conta que era a direção de risco, que era a direção comercial, sugeriram que fosse sindicado e não foi. De onde é que foi a decisão que permitiu ultrapassar isso? Senhor Deputado, com toda a franqueza, eu não posso dizer-lhe, eu não gosto de dizer que não me lembro, porque isso dá a ideia de que poderá ser uma via que eu sigo para não responder. Não é isso, não é isso. Materialmente, humanamente, eu não posso lembrar de como é que decorreram as discussões, os debates das operações de crédito. Eu tenho aqui relatórios do Governo da Sociedade que eu elaborava, que digo quais os órgãos de decisão da Caixa e quantas reuniões tinha. E é que eu assistia. Ora, é materialmente impossível a qualquer pessoa, dizer como é que correu a discussão em determinada situação. E, portanto, Sr. Deputado, eu não lhe sei responder. Nas respostas que nos deu, que nos entregou há pouco, dá a entender que havia decisões que vinham do acionista ou que poderiam vir acima da administração. Foi uma sensação com que ficámos. Só se me expressei incorretamente. Só se me expressei incorretamente porque nunca vi isso. Quer dizer, e se houvesse também, lhe digo, Sr. Deputado, se houvesse alguma orientação do acionista em determinado sentido, certamente não seria... O Dr. Passos Ferreira disse aqui, e mais pessoas já disseram que algumas... Frente, claro, que algumas... Obrigado. O Dr. Passos Ferreira disse aqui que havia algumas decisões que foram ultrapassadas dos parceiros do Conselho de Crédito, de risco, direção de risco, porque havia interesse do acionista. Alguma vez viu alguma administração da Caixa a pedir um aval do Estado para algum tipo de investimento que fosse sugerido pelo acionista ou não? Tem memória de algum aval? Sr. Deputado, eu, como disse há bocado, não tenho conhecimento de nenhuma orientação do acionista para que se fizesse determinada operação. Agora, tenho ideia de deliberações dos conselhos de crédito a pedir o aval do Estado para certas operações. Pode dar exemplos? Eu tenho ideia de um da Casa do Douro, não é nada desses, mas pronto. Mas tenho ideia de se pedir, mas não fazendo a ligação, que me pareceu ter sido feita pelo Sr. Deputado, de, uma vez que o acionista recomendou determinada operação, então o Conselho pede o aval. Não, eu não tenho conhecimento de qualquer orientação do acionista no sentido de fazer, nem tinha de ter, exatamente. Não tenho conhecimento, mas quero dizer isso muito claramente, e também não tenho conhecimento de qualquer ligação como aquela que o Sr. Deputado fez. O Sr. Doutor, como assistia aos Conselhos Alargados de Crédito, ou assistiu a maior parte deles, percebe que aquilo que nos disse aqui, que era o padrão de decisão da Caixa, explicou-nos qual era o padrão de decisão e para ultrapassar estes pareceres, também deverá saber, e não é preciso ler o relatório da UIY, que há um conjunto muito alargado de grandes perdas da Caixa que resultam precisamente do padrão inverso, ou seja, que foi ultrapassado o parecer da direção de risco. E, portanto, eu gostava de perguntar se nos conselhos de crédito que assistiu, e dá aqui vários exemplos, o caso da Artland, o Fundo Brardo, da Metalgesto, o Val do Lobo, o Opway, o empréstimo ao grupo Fino, o que é, nestes casos concretos, tem alguma memória da discussão que houve no Conselho de Crédito sobre isto? Houve algum padrão diferente? Sr. Deputado, como lhe disse há bocado, é materialmente impossível eu ter memória disso, quer dizer, saber, em todas as reuniões em que eu participava, centenas, ao longo do ano, é impossível sequer lembrar-me das deliberações tomadas, quanto mais dos debates havidos na discussão das operações. É impossível, isso é materialmente impossível.
Doutor, peço desculpa, mas não deve ser impossível quando o Sr. veio aqui dar-nos explicar-nos um padrão de funcionamento da Caixa. Nós temos um conjunto de decisões que geraram as maiores perdas para a Caixa Geral de Depósitos e para os contribuintes entre 2000 e 2015, e sobretudo num determinado período, e da sua experiência, eu gostava de perguntar, já que assistiu a tudo, e nós reparamos que as grandes perdas se referem sobretudo, na sua maioria, a um período da administração, sobretudo a partir de Santos Ferreira, eu perguntava-lhe se nessa administração alguma coisa mudou na relação face aos parceiros da direção de risco. Ou seja, alguma coisa mudou nesse período na Caixa que se passou a ser uma tradição ou quase um padrão contrariar a direção de risco. É que para nós isso é importante, porque as várias pessoas que nós já ouvimos aqui, esta é a minha última pergunta, nos vieram dizer que nessa altura as condições de mercado eram diferentes e, portanto, foram concedidos esses créditos, mas depois houve uma crise e tudo foi por água abaixo. Mas para nós é fundamental lembrar que a direção de risco, que está lá para isso, disse, na esmagadora maioria dos casos, não se deve conceder esses empréstimos. E, portanto, a Caixa Geral de Depósitos contrariou a administração todos esses parceiros. E eu, portanto, a última pergunta que eu lhe faço é: assistiu a alguma coisa diferente que tenha mudado no comportamento tradicional para concluir, Sr. nesse Deputado. período? Sr. Deputado, eu relatei o padrão, como o Sr. Deputado disse, da preparação e da decisão dos conselhos de crédito. É o padrão. E é aquilo que eu não relatei de forma arbitrária. É o que consta das ordens de serviço que regulam o funcionamento do Conselho de Crédito e do Conselho Alargado de Crédito. Portanto, eu relatei exatamente o padrão. Agora, fico muito surpreendido que nesses processos não haja fundamentação. Fico muito surpreendido. A minha pergunta não foi esta. 10 segundos para clarificar a pergunta. Desculpe, Sr. Deputado, se houve alguma mudança de padrão em relação... Não. Que houve uma mudança de padrão, nós sabemos que houve, que os resultados das perdas são evidentes. Eu pergunto-lhe, o que eu perguntei foi se naquele período que há a maior concentração das perdas, em que o padrão de justificar tudo e de não contrariar o parceiro da direção de risco passou a ser o padrão contrariar, que é isso que vem nos relatórios e nas grandes perdas, se isso correspondeu a uma mudança de atitude por parte das administrações e do Conselho de Crédito durante esse período de tempo. Não, quer dizer que tenha havido uma mudança de atitude que tenha sido expressa. Não, nunca ouvi nada disso. Não é expresso. Não, Sr. Deputado, Expresso ou implícito. não podemos continuar com este diálogo. Não tenho nada que me diga expressa ou que eu possa concluir de forma expressa ou tácita que houve uma alteração. Não tenho elementos que me permitam dizer, Sr. Deputado.